Bom dia, Chacalzeiros 2023. E aí? Só diz pra mim se o áudio e o vídeo tá bonito aqui no chat para eu poder já começar a resolução dessa tranqueira. Fala pra mim. Tô aqui, hein? Tudo certinho aí? Vídeo batendo? Áudio batendo? Eu sei que tem um delay aí nos 20 segundos. E aí? Bom dia. A gente tem 30 questões aí para corrigir, que é a minha área. Nós temos surpresas aí. Então nós vamos tocar o pirão aqui, que senão a gente perde muito tempo. Deixar aqui a telinha para vocês, né? Então olha só, questão 31. Em relação à criação, localização de sede, subordinação, organização, transformação e extinção de organização militares, analisa as assertivas abaixo. A parte mais interessante é que durante a aula eu falei, esta merda vai cair, e você não acreditou, né? Então olha só, eu vou pular a questão porque a questão está com vocês, né? E nós vamos ler aqui, ó. Na primeira, a criação, organização, alteração de sede de acordo com o artigo 12 e transformação de OM subordina-se à legislação em vigor, ao planejamento estratégico do Exército e à sistemática que assegure destino em tempo oportuno aos seus recursos humanos e materiais. A número 1 está verdadeiro, está batendo justamente, né, aquilo que está escrito no artigo 12, portanto, verdadeiro. O artigo 11, né, na número 2, diz que também é verdadeiro. Está lá, ó, o ato de organização de uma OM, criada e demais atos complementares necessários à execução da decisão presidencial ou do comando do Exército, serão baixados pelo comandante do Exército, mediante proposta do Estado-Maior do Exército, que é o M. Está certinho lá, ó, baixados pelo comandante do Exército, proposta do Estado-Maior, também é verdadeiro. Agora, a terceira, não, a terceira está errada. O artigo 10 diz o seguinte: a criação, localização de sede, subordinação, transformação e extinção de OM de valor superior à unidade são processadas por ato presidencial mediante proposta do comandante do Exército por intermédio do ministro de Defesa do Estado. Olha o que diz aqui, ó. Fala mediante proposta do Estado-Maior do Exército. Portanto, está errado, né? Então, portanto, aqui a nossa número 31 é a letra D, que somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos lá, 31 já resolvemos, vamos para 32. Associe os agentes da administração elencados abaixo com seus respectivos conceitos. Nosso amigo aqui parece que acertou. Vamos lá, ó. O responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, esse cara aqui é o agente da contratação, tá? O segundo é o responsável pela condução dos processos e procedimentos das contratações públicas e alienações realizadas pela OM, bem como pela elaboração dos termos de contrato. Quem é elaboração de termos de contrato é o encarregado da SALC. Tá correto, né? Então vamos lá. É o responsável pela orientação, análise e proposta de soluções para corrigir eventuais inconsistências nos registros contábeis. Esse é o contador, então é o encarregado do setor de contabilidade. Número 2. E o último, só sobrou ele mesmo, é o nosso tesoureiro. É o responsável pela execução das atividades contábeis e financeiras na OM, de acordo com os preceitos do regulamento e forma de eleição específica. Então nós temos aí uma sequência de 3, 1, 2, 4. Resposta letra C, né? Não tem para onde correr, tá? Então, questão 32, né? O nosso amigo aqui que cedeu a prova acertou. Então olha só, em relação à comissão de recebimento e exame de material, CREM, preste atenção, ele quer a correta, tá? A CREM será constituída por no mínimo 3 oficiais, admitindo-se em casos excepcionais a critério do OD ser composta por no mínimo 1 oficial e 2 graduados. Então, já está errada a letra A. Letra B, o encarregado do setor de material e o provável detentor direto do material em causa integrarão a comissão a critério do OD, que poderá ser assessorada por especialistas ou técnicos civis ou militares julgados necessários. Letra B está correta. Vamos para a letra C. A CREM poderá ser designada para cada recebimento específico ou recebimento de determinado período, nunca superior a 90 dias. Letra C está errada. A impossibilidade de realização de teste de material no processo de recebimento será informada no TEAM, é descarga. Aqui seria trem, né? Então, nós estamos falando de CREM, então seria trem, né? Então, vamos lá. A CREM ou agente executor encarregado do recebimento do exame
terá o prazo de 8 dias úteis. Aluno do degraus sabe que trator de material são dias úteis. Por quê? Porque o quartel tem que estar aberto, o depósito tem que estar aberto. Então, úteis. Então aqui nós temos todas elas estão erradas, menos a letra B. Então o nosso gabarito aí, ó. Casos excepcionais não são 2 e sim 1 oficial e 2 praças. Aqui faltou o cedilha aqui. Correto, de acordo com o artigo 58, item 2. 90 dias e não 60. Trem, não TEAM. E dias úteis e não corridos. Portanto, letra B com certeza. Vamos para 34. Sobre a movimentação de pessoal. Verdadeiro ou falso? E nós fizemos questão assim direto aqui no degraus. Vamos lá. O militar ou servidor civil movimentado terá suas contas ajustadas pelo OM de origem. Beleza? Tá verdadeiro? A data de ajuste de contas será o último dia do trânsito. Beleza? Verdadeiro? O militar ou servidor civil, quando movimentado, se for de seu interesse, poderá continuar no efetivo de pagamento da OM de origem até o mês do último dia do trânsito. Então, tá errado, falso. As informações de ordem financeira sobre o militar ou servidor civil serão remetidas à OM de destino, assim que o movimentado for excluído do efetivo de pagamento da sua OM de origem. Beleza? A ajuda de custo e as indenizações que o pessoal movimentado tiver direito devem ser solicitadas obrigatoriamente assim que for publicado o ato de movimentação. Beleza? Então nós temos aí verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí eu fico com a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Né? Então, portanto, está garantida a letra A. Em relação aos princípios básicos e responsabilidade dos agentes da administração, analise as assertivas abaixo e assinale a única incorreta. Olha só. A letra C logo de cara, eu já marcaria ela, pelo seguinte: nós somos administração pública. A prevalência do interesse é sempre do público ou coletivo sobre o particular. Aqui está o contrário, então eu já marcaria a letra C com certeza e pularia para a próxima. Mas vamos avaliar as outras. Todo militar ou servidor civil investido em função, cargo ou encargo que vier a causar prejuízos ou danos à União, a pessoas físicas e jurídicas ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa, civil ou criminal vinculada às omissões ou atos ilegais que correr ou praticar. Beleza. A isenção de culpa, quando for o caso, só caberá ao responsável que tenha adotado providências de sua alçada adequadas e oportunas para evitar o prejuízo ou dano. Tá certo? Compete ao dirigente máximo determinar a realização dos descontos decorrentes do dano ou ainda aos órgãos competentes, ex officio, quando constatarem no exame dos processos que os descontos não estão sendo executados. Beleza? A responsabilidade que resultar de perda, dano ou extravio de recursos, valores ou outros bens, entregue aos auxiliares ou agentes. Será a este imputadas, exceto se ficar comprovada a responsabilidade de seu chefe ou de outrem. Beleza. Aqui, questão 35, letra C com certeza. Tá. Estou olhando aqui o que vocês estão falando no chat, não estão falando nada, está todo mundo nem respirando fundo. Esta questão aqui é uma questão que nós vamos entrar com recurso, tá? Vocês, né, no caso. Tá? Então presta atenção. Essa questão aqui não tem alternativa válida, tá? A sequência não tem aqui. Presta atenção. A nossa sequência é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Por quê? Responsabilidade subsidiária, eu posso estar errado, tá, gente? Aqui nós estamos corrigindo a prova aqui em conjunto, tá? Estamos discutindo, mas presta atenção. Responsabilidade subsidiária é exatamente isso aqui, ó. Artigo 2º, item 38. Ocorre quando há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode ser acionado após aquela não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal, tendo caráter acessório ou suplementar. É exatamente o que está escrito. Então não pode ser falso. Está aqui, ó. Ocorre quando uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode ser acionado após aquela não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal, tendo caráter acessório ou suplementar. É exatamente o que está escrito. Então aqui a primeira já é verdadeiro, tá? Então não tem para onde correr. Suprimento de fundos. Designação genérica para entrega de numerária a servidor, sempre precedida, está lá no artigo 2º, item 1, tá? Então olha só, verdadeiro, né? A pessoa que marcou aqui essa prova, verdadeiro. Eu não vou revelar o nome porque você não precisa saber quem foi, né?
Aqui está verdadeiro, está bonito, está certinho. Até o ordenador de despesa, ó, está certinho. Está lá o ordenador de despesa, então está tranquilo. Agora a terceira. Se a primeira é verdadeira, a segunda não pode ser, né? Porque presta atenção. Ocorre quando há multiplicidade de devedores, quando há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida. Não. A responsabilidade solidária é assim, ó. Ocorre quando há multiplicidade de devedores, os quais estão obrigados pela totalidade da dívida a cada titular isoladamente. Responde pela totalidade do valor devido, embora assista o direito de regresso aos demais. Tá? Então, quer dizer, todo mundo paga o valor total. Então, isso é uma responsabilidade solidária. Está lá no item 27, né, do artigo 2º do RAI. Então, portanto, falso. Tomada de conta extraordinária. Vou ler essa porcaria aí, não. É o processo de contas constituído por ocasião da extinção, liquidação, dissolução, transformação, fusão, incorporação ou desestatização de unidades jurisdicionais, blá, 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 blá. Está lá no item 33, tá? Então, portanto, do artigo 2º. Então, portanto, falso. E o cargo, né? Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades afetos ao militar ou servidor civil, especificado na estrutura organizacional de uma OEM. Isso também é verdadeiro. Então, portanto, eu tenho o quê? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Não tem essa sequência de letras aqui nas nossas alternativas. Portanto, essa questão aqui, nós vamos entrar com recurso. Questão 36, né? Você pode já assinalar aí ela como anulada, possivelmente. Vamos lá? As atribuições dos agentes da administração e a capacitação exigida para o exercício dessas funções serão reguladas pela Secretaria de Economia e Finanças, que é a SEF. Assinar a alternativa correta. Presta atenção. O encarregado do setor financeiro realiza atos que resultam de alterações do patrimônio. Não, esse cara aqui é o fiscal. Emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento de fundos ou de dispêndio de recursos da União, ao qual ele responde. Então é o ordenador de despesa, tá? Não é nem o fiscal, é o ordenador de despesa. Então a letra A não é o tesoureiro. Vamos para a próxima. O fiscal administrativo é o responsável pela orientação, análise, proposta e solução para corrigir eventos constitucionais de registros contábeis. Registros contábeis, inconsistência é o contador. Então não é o fiscal administrativo, está errado. O encarregado do setor de contabilidade é o responsável pela execução das atividades contábeis e financeiras da OEM. Não, esse camarada aí é o tesoureiro. Os chefes de serviço são executores de atividades de saúde, de veterinária e outros especiais, bem como responsável pela administração dos respectivos setores, segundo estabelecido na legislação pertinente. Está correto. Os chefes de serviço são exatamente isso aí. Deixa eu ver se eu coloquei o artigo aqui. Não, não coloquei não. Mas é exatamente isso aí. O encarregado da SAL, que é responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite, não, esse aqui é o agente, né? É o pregoeiro. Então a letra E também está errada. Então a letra D na 37. Vamos para 38. Todos os bens patrimoniais sob a gestão de qualquer OM do Comando do Exército pertencem à União. Beleza. No que tange a classificação dos bens patrimoniais da União, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Bens a valor justo de mercado, os que forem avaliados por comissão instituída para esse fim, com base no preço que seria recebido pela venda do bem no mercado da data de mensuração. Correto? Deixa eu ver se eu botei não. Material permanente, os que têm durabilidade prevista superior a 2 anos e que, em razão do seu uso, não perde sua identidade física nem se incorpora a outro bem. Correto? Bens móveis, os que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia, sem alteração da subsistância ou da destinação econômico-social. Beleza? Material de consumo, o item, peça, artigo ou gênero alimentício que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais isoladas. Certinho? Aí presta atenção na letra E. Os que forem avaliados, bens de alto custo, a valor líquido contábil superior a 5 vezes o limite estipulado para aquisição de materiais por meio de dispensa de licitação pelo valor previsto na lei que regula a realização de licitações e contratos da administração pública. Eu pelo menos falei isso dentro de sala de aula umas 10 vezes, 5 vezes, né? Então, letra E, 38, está errada. 39. O suprimento é o item de material administrado, movimentado, armazenado, processado e transportado necessário às OM. O fornecimento de material pelos órgãos provedores pode ser automático ou eventual. Então vamos lá, letra A, ele quer a correta. O fornecimento eventual é destinado a atender necessidade prevista? Não. Fornecimento eventual é imprevisto. Nível mínimo, quantidade autorizada como estoque normal de trabalho? Não, né? Nível mínimo não é isso aí. Compete a diretoria de abastecimento de abaixo classificar os bens como controlados? Não, ao órgão gestor, seja lá qual for do material. Então está errado.
O item de suprimento deverá conter especificação técnica, ser identificado o sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército e gerido de modo a possibilitar o controle. Correto. O fornecimento automático é realizado por meio do planejamento, tendo por base legislação específica, sendo necessária a elaboração de pedido. Se é automático, por que eu tenho pedido? Então está errado. Então, letra D na 39. Vamos para 40. A atividade administrativa da OM não sofrerá solução de continuidade quando ocorrer substituição de agente da administração. Considera-se caso de afastamento súbito. Preste atenção. Suspensão das funções. O cara foi suspenso. Súbito. Deserção. O cara sumiu. Súbito. Extravio. Sumiu. Súbito. Desligamento que não ocorra por movimentação normal, ou seja, algo que não foi provisto. Súbito. Agora, passagem de função é algo que é previsto, é publicado em boletim, aquela coisa toda. Então não é afastamento súbito. Então a única que não é afastamento súbito é a 3. Somente a 3 está incorreta, letra B na 40. Então, antes de a gente seguir aqui, deixa eu só pedir uma água aqui, que senão eu não consigo não. Então vamos lá para as questões de estatuto. Questão 51, né? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 17 do estatuto, a antiguidade de cada posto de graduação, blá, 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 blá. Então vamos lá. A primeira, entre militares do mesmo corpo, quadro, arma e serviço, a antiguidade será estabelecida pela posição na respectiva escala numéricas, que é o nosso almanaque, ou registro de existência em cada força, né? Então, está correto. Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores. Está correto? Né? Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores e à data de nascimento para definir a procedência. E neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. Pois, então, todas as opções estão corretas. Letra A, na 51. Vamos para 52. Ele quer que marque a incorreta. Olha o nosso aluno aqui do degraus, né? Pintou de amarelo incorreta, fez uma bola, que nem a gente falou, para que você não se esqueça na hora de bater o olho aqui, para poder se achar. Desse tipo de questão aqui, pelo menos umas 10 questões dessa nós realizamos aqui dentro de sala de aula, né? Falando sobre a precedência das praças, né? Especiais. Mas vamos lá. Compete ao Superior Tribunal Militar em tempo de paz, beleza. O Tribunal Especial em tempo de guerra, beleza. Julgar em instância única os processos oriundos do Conselho de Justificação, né? Nos casos previstos em lei específica. Beleza, está correto. Ele quer a incorreta. O oficial, guarda-marinha ou aspirante oficial, presumivelmente capazes de permanecerem como militares da ativa, serão, na forma de legislação específica, submetidos a conselho de disciplina. São praças, né? O oficial. Não, falando do guarda-marinha e aspirante oficial. Guarda-marinha e aspirante oficial são praças especiais, portanto não vão para conselho de justificação. Né? O caso aqui do oficial vai, mas a guarda-marinha e aspirante oficial não. Então, portanto, letra B está incorreta. Vamos ver a C, a D e a E.
A conselho de justificação poderá também ser submetido ao oficial da reserva remunerado ou reformado, presumivelmente capaz de permanecer na situação de inatividade que se encontra. Beleza? Compete aos ministros das forças singulares julgar em última instância os processos oriundos dos conselhos de disciplina, convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas. Praça, né? Ministro das Forças Singulares, ou os comandantes das Forças Armadas, né? De cada uma. O oficial a ser submetido a conselho de justificação poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do respectivo ministro, conforme estabelecido em legislação específica. Correto. 52, letra B, com certeza. Vamos para 53. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo, será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação às promoções de oficiais e praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado na carreira para os militares, a fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso em diferentes corpos, quadros, armas e serviços. Haverá anual e tal. Eu falei dentro de sala de aula que isso aqui ia cair. Eu repeti pelo menos umas 3 vezes a pirâmide. 1/4 para general, 1/8 para coronel, 1/15 para major, 1/20 para major, quer dizer, para tenente coronel, 1/15. Então vamos lá, ó. Almirante de esquadra, general de exército, tenente brigadeiros, 1/4, tá certo. Vice-almirante, general de divisão, major brigadeiro, 1/4, tá certo. Contra-almirante, general de brigada e brigadeiros, 1/5, não existe 1/5. Então isso aqui já está errado, a terceira está errada. Capitão de mar e guerra e coronéis, é 1/8, tá certo. Capitão de fragata e tenente coronéis, é 1/15, está errado. Capitão de corvette e major, 1/20, está errado. Então eu tenho aí a terceira, a quinta e a sexta estão erradas. Terceira, quinta e sexta estão erradas. O que eu marquei aqui na 53? Letra E. 1, 2 e 4 estão corretas. Letra E na 53. Aqui o rapaz aqui marcou errado, até quase me confunde a cabeça. Tá lá, ó. As opções 1, 2 e 4 estão corretas. A 1, a 2 e a 4 estão corretas. A 3, a 5 e a 6 estão erradas, né? Então, portanto, letra E. Vamos lá. De acordo com o decreto 10.973, isso aqui fala, né? Militar da reserva, aquela coisa toda. Questão 54. Esta merda foi incorporada na nossa FOG de agora, né? E nós temos aí uma sequência de falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A primeira, de acordo com o decreto, a designação de militar da reserva remunerada para o serviço, deixa eu ver se coloquei alguma coisa aqui, não. Será efetuada pelo presidente da República, na hipótese de oficiais generais, e pelos comandantes das Forças Armadas para o restante, né? Então, a designação das praças obedecerá a regulamentação e critérios estabelecidos por cada Força Armada, não. Tá? O comandante da força é que faz para o restante. Tá? Então, aqui é falso. Dentre os requisitos para o militar da reserva remunerada das Forças Armadas ser designado para o serviço ativo, podemos citar, aqui está verdadeiro, né? Ser considerado apto em situação de inspeção de saúde, por junta militar, não ser réu em ação penal de crime doloso ou culposo enquanto a sentença final não houver transitado e julgado, não ser atingido os 6 últimos meses que antecedem a idade limite do permanência da reserva remunerada. Então, portanto, verdadeiro. A terceira, o militar designado para o serviço ativo fará jus ao adicional de permanência, completar 720 dias a mais que o tempo requerido para a transferência para inatividade remunerado, hipótese que serão considerados o tempo cumprido de serviço ativo, além do tempo requerido para a transferência do militar para inatividade, antes da sua passagem para a reserva remunerada e o tempo de serviço ativo para ser designado para o serviço ativo. Terceira está certa. E a quarta, o período para a permanência do militar como designado para o serviço ativo será de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, 3 anos. O prazo total de permanência do militar como designado para o serviço ativo poderá ser prorrogado em períodos de até 3 anos por necessidade de serviço. Então, portanto, nós temos aí letra A na questão 54. Se o senhor chutou aí com aquilo que nós ensinamos aqui, né? O curso de graus ensina até a chutar. Então, se você chutou bonito, marcou aí falso, verdadeiro, 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 e aí letra A. Vamos para a questão 55. Está chegando aqui, é exatamente essa aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores. É mais uma que, pela minha opinião, nós podemos entrar com recurso. Presta atenção. De acordo com o artigo 52 do Estatuto, os militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, guarda-marinha ou aspirante oficial, suboficiais ou subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para a formação de oficiais. Analisa as afirmativas abaixo acerca das condições que deverão ser atendidas para que os militares alistáveis sejam elegíveis e marque a opção correta. De acordo com o Estatuto, eu não vou ficar lendo aqui as erradas, tá? Eu marquei aqui como correta a A e a D. Presta atenção.
Letra A, eu tenho tanto o item 1 como o item 2 do artigo. Se em atividade com 5 anos ou mais de serviço, será ou se candidatar ao cargo eletivo afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. E se eleito, será no ato da diplomação transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço. Item 1. Aí no item 2, melhor, esse é o item 2. Aí vem no item 1. Se contar menos de 5 anos de serviço, será ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo mediante demissão ou licenciamento ex officio. A letra A está exatamente o que está escrito no estatuto. A letra B, né? Tem alguma coisa errada aqui, ó. Se em atividade com mais de 5 anos de serviço, será ao se candidatar a cargo eletivo, aqui é 5 anos ou mais, então não é somente com mais de 5 anos. Na letra C, não é somente mediante licenciamento ex officio, tem a demissão, né? Ou melhor, aqui, menos de 5 anos, é isso mesmo, demissão ou licenciamento. Mas olha a letra D. A letra D fala, se contar menos de 5 anos de serviço, será no ato da diplomação. Ah, não, será se onde candidatar. Fui eu que errei, então. Então aqui é a letra A mesmo, tá? Vou até apagar aqui, na correria, essa aqui não está anulada não. É letra A. Agora que eu percebi ali que tem um esqueminha ali. É que à noite, né, velho? Sexta-feira à noite, eu corrigindo prova de vocês, é complicado. A letra D está errada mesmo, porque não é diplomação não, tá? É no ato da candidatura. Se candidatou, já foi. E na última aqui, tem também, ó, se em atividade com 5 anos ou mais de serviço, será se candidatar a cargo eletivo, afastado temporariamente do serviço ativo, porque é a situação de adido, não é adido, é agregado. Então, portanto, letra A aqui na questão 5.5. Vamos para 5.6. De acordo com o artigo 28, né, eu falo sobre ética militar. Vocês aprenderam ética militar? Verbo, né, na sua forma normal aqui, esqueci até o danado do negócio. Zelar, cumprir, observar, garantir. Qual que sobrou? Letra C. Eu já marcava aqui na 56, letra C, e nós estamos bonitos. Porque a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias não é fato de ética militar, mas sim de dever militar. Então, letra C está errada, não é ética. Beleza? Aqui não precisa nem perder muito tempo com essa questão aqui, não. 57. De acordo com o artigo 63, analisa as assertivas abaixo e marque a opção incorreta. Né? A letra E aí, com certeza, eu já bati até o olho aqui, realmente o cara marcou certo. Compete ao Poder Legislativo regulamentar a concessão de férias. Ou melhor, Poder Executivo, desculpe. Poder Executivo regulamentar a concessão de férias. A, B, a C e a D estão corretas. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Está correto? Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade de serviço, de transferência para inatividade ou para cumprimento de punição decorrente da contravenção ou da transgressão disciplinar, de natureza grave, isso aqui é o parágrafo 4º do artigo 63, está correto? Férias são afastamentos totais de serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso a partir do último mês do ano e que se refere durante todo o ano seguinte. Correto? Os comandantes de cada força armada fixarão a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. Correto? Né? Então, compete aos ministros militares regulamentar a concessão de férias. Né? Está errado. Então, letra E. E aí, nós vamos para 58. Durante o exercício de operações... 57 seria D? Não, 57... Cara, aqui eu estou sem o estatuto, eu estou com o estatuto. Vamos ver isso aqui? Eu vou abrir aqui o estatuto agora para a gente poder matar essa guerra. Para a gente não poder ficar falando abóbora. Né? Eu não posso deixar os senhores aqui sem... Vamos ver aqui a quem pertence o quê. Aqui me deixou a dúvida aqui agora, aqui corrigindo para vocês. Vamos, filho, abre. Estatuto dos Militares. A questão aqui é, compete a concessão de férias. Vamos botar aqui um Ctrl L aqui. Compete aos ministros militares regulamentar a concessão de férias. Aqui me deixou a dúvida na cara.
né? Compete ao ministro militar regulamentar a concessão de férias. Então, o comandante de cada Força Armada, não. É aqui que é o Poder Executivo, né? 57, letra D. Olha aí. Isso fui eu que, na correria, marquei errado, né? Porque o comandante de cada força fixará uma duração de férias, não é. Isso aqui é o Poder Executivo. Quer ver? Ó, o Poder Executivo, parágrafo 1º do artigo 63. O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo ocasiões especiais. Então não é o comandante do Exército que faz isso, e sim o Poder Executivo. Letra D na 57, é isso mesmo. Minha cabeça estava em outro lugar. Aqui, gente, eu vi vocês discutindo esse detalhe aí, ó. Durante o exercício de operações fluviais realizado no Teatro de Operações Amazônico, o subtenente José do 115º Batalhão de Navegações foi designado para realizar o transporte fluvial de suprimentos classe 5. Isso aqui não me interessa, né? Aqui, ó, as buscas pelo ocupante das embarcações tiveram início no mesmo dia. Porém, o corpo do subtenente José só foi encontrado 10 dias. Olha só. O cara é extraviado e aí ele passa a ser desaparecido até 8 dias e a partir do 8º dia ele é desaparecido, não é isso? Isso aqui é o que consta lá no Estatuto. A partir do 8º dia, né? Ele passa a ser desaparecido. Estava extraviado até o 8º, passa a ser desaparecido a partir do 8º, né? E aí, quer ver? Eu vou até puxar aqui o estatuto para a gente poder matar isso aí, tá? Para você não ficar com dúvida de novo. É considerado desaparecido o militar nativo que não desempenhe qualquer serviço em vigor, em viagem. Cadê a porcaria do mouse, rapaz? Tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. É considerado desaparecido por mais de 8 dias. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. E no artigo 92 fala que o extraviado, né? O militar que na forma do artigo anterior permanecer desaparecido por mais de 30 dias será oficialmente considerado extraviado. Então, o camarada aqui passou 8 dias, e aí foi de 8º até o 10º. Ele estava desaparecido, né? Em que a situação passou a ser considerado militar após o 8º dia. Então, aqui, letra B na 58. Vamos para 59. O terceiro sargento filho. Ah, essa daqui é bonita, né? Eu vou até ler logo direto aqui, ó, artigo 127. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não a isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiro, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Então, portanto, letra E, certificado de isenção, né, do serviço militar previsto na legislação que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Então, letra E, beleza? E aí nós vamos aí para 60. De acordo com o artigo 10º, né? Deixa eu ver se eu botei aqui o artigo. Está aqui, ó. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação. Respondemos questões dessa forma aqui dentro de sala. A todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Está lá, ó, incorporação, matrícula ou nomeação. A todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Letra E, na 60. Não tem como ter errado uma questão dessa, né? O professor erra de vez em quando aqui por causa da correção e correria. Questão 57 eu li. Letra D. D de dado, 57. Eu que passei corrida aqui, eu botei Poder Executivo na minha cabeça e marquei a questão errada. Tá vendo como é que até eu marco questão errada? E aí nós vamos para licitações. Cara, essa questão aqui, ó, 61, né? Se o senhor errou essa questão aqui, eu marquei aqui, questão B. Vamos lá. Mas eu acho que vamos lá. Olha só. Concorrência. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Vê se eu botei aqui. Não. Serviço artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnico conteúdo artístico. Está errado.
né? Está errado. Concorrência não é somente isto. Então aqui já está errado. Então o número 1 está errado. Você concorda comigo? Leilão. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer maior lance. Número 2 está correto. Número 3. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. 2 e 3 estão corretas. Diálogo competitivo. Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos. E aí? É para contratação de obras, serviços e compras o diálogo competitivo? 4 eu acho que está errado. A 5. Modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais de obras e serviços comuns de especial de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço, melhor até aqui a concorrência. Então, eu tenho aí, na minha cabeça, algumas coisas. O que você encontrou na questão 61? Fala para mim. Todas estão corretas? Fala para mim enquanto eu abro aqui a lei para a gente poder matar o pau. Essa questão aqui é uma que a gente tem que mostrar a legislação. Cadê você, mouse? O diálogo competitivo é contratação de obras, serviço e compra que a administração pública realiza diálogo com o licitante para venda selecionado, blá, 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 blá. Então está correto. De vez em quando falha a memória. Então nós temos aí a 2, a 3 e a 4. Então, para mim, estão corretas. A 1 e a 5 estão incorretas. E, portanto, aqui na 61, letra D de dado. Aqui eu botei um gabarito que eu peguei na internet. Tá? E aí? Eu estou correto? D de dado. Tem mais gente concordando comigo aí. Então, vamos lá. 62. Com base no decreto do pregão, assinale V e falso. Verdadeiro ou falso. Aqui na questão 62, aqui está dizendo que é a letra C. Vamos lá. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardado o interesse da administração, o princípio da isonomia, finalidade e segurança de contratação. Verdadeiro. O pregão na forma eletrônica não se aplica a contratações de obras, locações imobiliárias e alienações. Verdadeiro. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração será somente o de menor preço ou o maior desconto. Falso. A fase externa do pregão na forma eletrônica será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação do aviso do edital do Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão, entidade, promotor e licitação. Está correto. Então aqui a questão é a letra C mesmo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos para 63. Aqui o nosso amigo aqui marcou errado, logo de cara, né? Uma das inovações exigidas pela Lei 14, né, é o que está no artigo 5º. O artigo 5º diz o seguinte: serão observados os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP, do interesse público, da improbidade administrativa, da igualdade, planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, bati errado. Portanto, a única coisa que não aparece no parágrafo 5º é a letra D. Segurança jurídica aparece, interesse público aparece, desenvolvimento nacional sustentável aparece, planejamento aparece. Questão 63, letra D de dado. Vamos para a próxima. 64. Objetivos do processo licitatório. Quais são os objetivos do processo licitatório? Vamos lá. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Correto. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Está lá, correto. Evitar contratações. Já volto nela lá, Fernando, só um pouquinho. Evitar contratações com sobrepreço ou com preço manifestadamente inexequíveis ou superfaturamento na execução dos contratos. Correto. E a última,
Evitar a inovação e incentivar a desenvolvimento sustentável? Não, pô. Não evita a inovação, né? Ela amplia a inovação. Então, temos aí 1, 2, 3, questão 64, letra A. O Fernando levantou aqui uma lebre aqui, na questão 54. Vou voltar lá. Está aqui para resolver. Aonde está isso, meu caro? No item 2, a questão 54, não está previsto crime culposo, de acordo com o decreto 4º do 3º. Dentre os requisitos para o militar na reserva remunerada das Forças Armadas ser designado para o serviço ativo, podemos citar ser considerado apto na inspeção de saúde, realizar por junta militar de saúde, não ser réu em ação penal por crime doloso ou culposo, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado e não ser atingido os 6 últimos, tal. Então vamos abrir aqui. Aproveitar que aqui tem internet. Decreto 10.973. É 10.000? Falhou até a porra da memória. 973. Decreto 93. Artigo 4º, item 3º. Vamos direto nele. Artigo 4º, item 3º. Exatamente. O senhor está correto. Está aqui, gente, ó. Não ser réu em ação penal por crime doloso. Não fala de culposo. Caraca, meu irmão. Minha memória vacilou. Então aqui seria... Aqui nós marcamos 54 o quê? Falou até a memória. Letra A. Então aqui seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então seria a letra C, né, meu caro Fernando? Realmente não aparece culposo, eu passei batido aqui no 54. Realmente, então seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, correto? É isso? Se não for, você me avisa que a gente volta lá. Vamos para 65. Analisa assertiva. Ih, rapaz, isso aqui nós falamos feito o cacete aqui dentro de sala de aula. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Então, a suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 2 anos, né? Não são infrações, né? Correto? Aqui na 65 está a letra E. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Está corretinho aí? 54 é a letra C, já marquei. 54 é a letra C. 51 também está errada. Por quê, meu grande? Por que a 51 está errada? Depois a gente volta nela. Só vamos marcar aqui a 65. 65, letra E. Então nós vamos voltar lá na 51. Só para eu ver o que você está falando. 51. Por que a letra C, cara? Jogar no estatuto. Melhor coisa que tem é jogar no estatuto. Vou até abrir aqui 2 telas aqui. A gente colocar aqui uma telinha aqui. Essas discussões são necessárias, tá, gente? Às vezes vocês viram coisas que eu não vi e a gente bate cabeça aqui até chegar na conclusão. Né? Professor também é falho. Professor não é Deus, não. Então vamos aqui no estatuto. Entre militares do mesmo corpo. A antiguidade será estabelecida. Ué? Por que não está achando? Estou com o estatuto. Não, aqui é lei de licitações, por isso que não está achando. Ô, diabo. Estatuto. Eu não vi o que você viu.
Por isso que eu quero ver, tá, gente? Às vezes passa batido. Deixa eu só abrir aqui e botar aqui a nossa prova. Então vamos lá. Ó, a número 1 está errada, está certa. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela antiguidade será estabelecida pela posição na respectiva escala numérica ou registro de existência em cada força. Está correta a número 1, então não pode ser, né, a letra C. Não está incorreta. A existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior, nas praças anteriores. Está aqui, ó. Né? A 2 também está correta. Nos demais casos, pela antiguidade, no posto de graduação anterior, se ainda assim recorrer-se-á a data de praça e a data de nascimento para definir a precedência, neste último caso, de mais idade será considerado mais antigo. Está correto. As 3 estão corretas, 51, letra A. Eu posso até concordar com você que a número 2 está incorreta, né? Na existência de mais uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece... Cadê? Inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior e nas praças anteriores. Não estou vendo o que você está vendo, não. Nos demais casos, pela antiguidade, no posto de graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores e à data de nascimento. Está correto, cara. Está correto. A letra C fala que a 1 e a 2 estão incorretas. A 1 e a 2 está correta. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Essa prova aqui é a prova de vocês, cara. Como é que na prova não faz menção à data de praça? Aonde? Em qual? Em qual, Wellington? A terceira afirmativa. Tá, deixa eu ver. A terceira afirmativa. Nos demais casos, pela antiguidade no posto à graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente ao graus hierárquicos anteriores. Não fala a data de praça. Tá, isso eu vi agora. Mas aos graus hierárquicos anteriores, eu vou ter que olhar... Ah, tá, aqui a prova fala da data de... Ah, não, que é o estatuto fala a data de praça. Tá. Mas olha só. Para eu olhar... Aqui cabe recurso. Concordo com você, cabe recurso. Sabe por quê? Isso, faltou a data de praça. Eu vi o que você viu, tá? Apesar de grau hierárquico anterior, eu vou ter que olhar a data de tudo. Mas eu concordo com você. Faltou a data de praça, mas não é a letra C. Porque a 1 e a 2 estão corretas, né? A 1 e a 2 estão corretas. A letra C fala que as opções 1 e 2 estão incorretas. Então aqui eu poderia até entrar com recurso, porque não há a citação de data de praça. Concordo com você. Aí eu concordo. Mas não é a letra C. A letra C está dizendo as opções 1 e 2 estão incorretas, quando elas estão corretas. A 1 e a 2 estão corretas. A número 3 falta a data da praça. Está aqui, ó, está marcado aqui bonitinho aqui, ó. Tá vendo ali? A letra B aqui do parágrafo 2º aqui e a terceira da prova, tá? Tá vendo aí? Botei aqui até na tela aqui para você poder ver o que eu e o Wellington estamos vendo, que o Wellington apontou aqui, tá? Então o número 3 aqui, ó, tá faltando a data da praça. Isto eu posso usar como recurso, tá? Letra D é a resposta? Somente a opção 3 está correta, tá? Agora eu concordo contigo. Se eu me falar daí que era a letra C. A letra C não poderia ser, tá? A letra D eu até concordo contigo. Então nós vamos deixar aqui, ó. Vou botar na 51 aqui no meu cabaço, letra D. Mas nós vamos observar essa questão, tá? Se não vier correto, mas eu entraria, né? Está incorreto porque falta a data da praça. Concordo contigo. Porra, concordo mesmo. Tem pode correr não. Então vamos lá para 66. Concordei contigo.
Corrigiu errado. 66, vamos lá. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, empresas ou cláusula que define os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com o termo de edital de licitação e da proposta que se vinculam com os termos atos que utilizou a contratação direta da respectiva proposta. Todos os contratos devem conter as seguintes informações, exceto nome das partes e seu representante, sim. A possibilidade de rescisão unilateral do contrato, eu marquei letra B, né? Porque isso aqui não tem, né? De rescisão unilateral do contrato, não consta na legislação, tá? Tá aqui, ó. Artigo 89. Os contratos que trata essa lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos à disposição do direito privado. Parágrafo 1º. Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Então, portanto, ó, nome das partes está lá, ato que autorizou a lavratura está lá, número do processo de licitação ou da contratação direta está lá, sujeição dos contratantes às normas dessa lei e cláusulas contratuais está lá. Aqui na 66 sobrou somente a letra B mesmo. Beleza? Letra B na 66. Tá tranquilo. Então, vamos lá para 67. Aqui na 67 tem uma peculiaridade, tá? Não se caracteriza como alteração contratual. No termo aditivo, tá? Eu posso alterar valor de um contrato de obras decorrente da mudança do objeto de contratação para os restabelecimentos de equação econômica e financeira inicialmente estabelecida, né? Na letra C, a prorrogação do contrato de vigilância por mais 12 meses em razão de condições que manteram vantajosas para a administração é aonde eu marcaria. Por quê? Prorrogar não altera contrato, tá? Por quê? Estão se mantendo vantajosas as condições, eu não estou alterando o contrato. Agora, alteração de valor, reajuste de valor, né? Eu vou aumentar a quantidade de engenheiros, aí eu tenho que alterar o contrato, porque eu vou estar alterando aquilo, o objeto da contratação, o valor da contratação. Agora, prorrogar o contrato de vigilância por mais 12 meses, né? Em razão de condições se manterem vantajosas para a administração, eu estou somente prorrogando algo que não está sendo alterado. Portanto, letra C na 67. Vamos aí para 68. A Lei 10.520, que trata do pregão, estabelece que para aquisição de bens e serviços de modalidade de licitação pregão, o senhor pregoeiro do 105 RCC utilizou essa modalidade de licitação para a compra de material de consumo e tecnologia de informação e para materiais permanentes. O que é fundamental o senhor observar com relação à descrição do material para a definição do objeto? De acordo com o 10.520, a descrição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações desnecessárias que limitem a competição. Na letra A, deverá ser imprecisa? Não. Na letra B, indicando a marca do produto, não pode ter marca, está errado. Letra D, indicação de marca, não pode. Letra E, indicação de marca, não pode. Então aqui, com certeza, é a letra C na 68, né? Não tem aqui discussão. Na 69, sobre os procedimentos auxiliares das licitações e das contratações, assinale a alternativa incorreta. Credenciamento, pré-qualificação, né? Procedimento de manifestação de interesse e sistema de registro de preços são procedimentos auxiliares das licitações. Contratação direta, né, não é procedimento auxiliar. Portanto, letra E na 69. E na 70, acerca dos procedimentos que definem etapas expressas do pregão, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Na forma eletrônica, qual alternativa abaixo corresponde corretamente às etapas sucessivas, né? Sucessivas. Planejamento da contratação, publicação do aviso do edital, apresentação, lembrando que é o pregão eletrônico, tá? Apresentação de propostas de documentos de habilitação, abertura da sessão pública e envio de lances, julgamento, habilitação, recursal, adjudicação e homologação. Aqui, se eu não me engano, a letra A é que está batendo certinho, beleza? O julgamento vem antes da habilitação, tá? Nas etapas sucessivas daquilo que é regra. Então a letra A aqui seria na questão 70. Tudo bem até aí, velho? Vamos comentar a letra E da 67. A letra E, 67 é D. Vamos lá, vamos voltar na 67. Eu acho que a 67 é a questão dessa prova, tá? É a questão dessa prova. Presta atenção.
situações a seguir que não se caracteriza como alteração contratual. Essa questão aqui foi muito mal formulada, tá? Muito mal formulada mesmo, tá? Mas vamos lá. Presta atenção comigo, ó. Vamos comentar todas elas, tá? Letra A. Alteração do valor de um contrato de obras decorrente de mudança no objeto de contratação. Na hora que eu mudei o objeto da contratação, eu fiz uma alteração contratual. Você concorda comigo até aí? Vamos comentar uma por uma, tá beleza? Não, calma. O termo aditivo ele é feito todos os anos num contrato. O contrato tem validade de 5 anos. Termo aditivo é sempre feito. Termo aditivo não altera contrato. Termo aditivo é adendo de valores, é adendo de contratações, é adendo de alguma especialidade médica num contrato de hospital, entendeu? Termo aditivo não é alteração de contrato. Termo aditivo, né, não é necessariamente uma alteração de contrato. Presta atenção. Vamos analisar a questão, porque nenhum desses termos aqui que ele colocou aqui, tá, é só ideia. É a primeira questão de ideia que eu tenho dentro das questões do CHQAO de licitações. Presta atenção. Alteração do valor de um contrato de obras decorrente de mudança no objeto de contratação. Mudei o objeto da contratação. O objeto está lá no edital. Eu mudei, então eu tenho uma alteração contratual clara, porque eu vou ter que... O contrato segue o que está no edital. Eu alterei o objeto da contratação, eu fiz uma alteração contratual. Você concorda comigo até aí? Para o restabelecimento da equação econômico-financeira inicialmente estabelecida. Beleza? Tivemos alteração? Tivemos na letra A. Vamos para a letra B. Alteração do valor do contrato de limpeza e conservação em razão da inclusão de mais 2 pontos de trabalho. Ou seja, eu contratei alguém para limpeza para isto aqui e tive que ampliar para mais 2 pontos de trabalho. Houve mudança no objeto da contratação? É a mesma situação da letra A. Houve uma mudança no objeto, porque eu tinha somente estes postos de contratação e, porém, eu alterei o contrato para poder ampliar os meus postos de contratação. Tudo bem até aí? Vamos uma por uma aqui para eu poder acompanhar vocês, porque tem um delay, né? Então eu tenho que falar e ver o que vocês estão falando, tá? Então vamos lá. A letra C. A prorrogação do contrato de vigilância por mais 12 meses, em razão das condições se manterem vantajosas para a administração. Houve alguma mudança contratual? Somente a prorrogação. Prorrogação não é mudança contratual. Prorrogação, eu estou mantendo aquele contrato porque não houve mudanças nas condições. As condições se mantêm vantajosas para a administração. Agora vamos lá. Letra D. Presta atenção, hein? Reajuste do valor do contrato após o prazo de 12 meses, conforme índice de reajuste publicado em instrução normativa da Secretaria de Gestão e de Burocratização do Ministério de Economia. Primeiro, o contrato ele tem validade de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, que seriam 1 ano, né? E aqui houve reajuste do valor do contrato. Nós estamos só debatendo, tá, gente? Eu já entraria com recurso nessa questão aqui de sola, tá? Mas presta atenção no que eu estou falando. Houve um reajuste do valor de contrato, uma prorrogação além do prazo estabelecido, tá? E conforme o índice de reajuste publicado na instrução normativa da Secretaria de Gestão de Burocratização do Ministério da Economia. Isto aqui, né, eu posso encarar como alteração contratual, não? Mas aqui eu estou falando do após o prazo. Eu estou falando para você do após do prazo. O contrato tem validade de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Aqui eu estou após o prazo. Após o prazo eu tenho alteração contratual. Entendeu onde eu estou? Eu estou no pega-ratão. Após o prazo de 12 meses. Olha a letra C. Por mais 12 meses. A prorrogação do contrato de vigilância por mais 12 meses. O seu contrato tem 5 anos, vai ser prorrogado por 12 meses. Está dentro do estabelecido da lei
né? Eu não estou alterando o contrato, eu não estou fazendo nenhuma mercê, eu não estou fazendo nenhum bacu, eu não estou fazendo nada. Eu só dei aquilo que é previsto em legislação. No D, reajuste do valor de contrato após o prazo de 12 meses. E aí? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, não? Eu concordo com você. O reajuste é por apostilamento, portanto não é alteração do contrato. Mas eu estou falando do prazo. Após o prazo de 12 meses. Enquanto você pensa, vamos falar da letra E. Prorrogação de contrato de supervisão de obra e engenharia com aumento do número de engenheiros e técnicos de topografia em razão da suspensão da obra, cujo prazo de execução passou de 12 para 16 meses. Aqui eu tenho várias alterações. Eu tenho alteração da quantidade de engenheiro, dos técnicos de topografia. Eu tinha contratado 1 ou 2, agora eu tenho 20. E aí o prazo de execução passou de 12 para 16 meses. Ou seja, eu mudei até o prazo de execução. Então aqui eu tenho alteração contratual. Então eu estou entre a C e a D, é isso mesmo? Essa aqui eu estou discutindo com vocês. Essa questão me trouxe dúvidas, tá? Essa questão me trouxe dúvidas. Eu estou na letra C e a D. Se alguém tiver mais alguma letra aí. Lembrando sempre que o professor não é Deus, tá, gente? Sim, Wellington. Beleza. Só que aqui eu não tenho essa informação. Aqui eu tenho reajuste do valor do contrato após o prazo de 12 meses, conforme índice de reajuste publicado em instrução normativa da Secretaria de Estado de Burocratização do Estado da Economia. A letra C, a prorrogação do contrato de vigilância por mais 12 meses em razão de condições se manterem vantajosas para a administração. E aí? C ou D? Você chegou onde eu estou chegando, entendeu? Você chegou onde eu estou chegando. Essa questão aqui, professor Elton, tá? Eu entraria com recurso. Assim como na questão, dependendo do que vier na questão 51, e, cadê ela? A questão 36 do RAI, tá? Que não tem sequência válida lá. O restante, o gabarito já está aqui. Essa questão 67, eu vou até botar aqui, COD, tá? Para a gente poder aguardar a publicação do gabarito oficial. Mas, tá? Eu entraria com recurso, já pensaria no recurso para essa questão 67. Beleza? Então assim, ó, para a gente não ficar discutindo muito aqui, a gente discute lá no grupo lá do Zap. E aí eu vou deixar o professor Ailton aqui corrigir as questões dele. Grande abraço para vocês aí. Beijo nas crianças. E a gente discute lá. Beleza? Termo aditivo é alteração de contrato. Mas ela pode não alterar nada. Tá tranquilo? O termo aditivo ele é obrigatório. Mesmo que não tenha alteração. Presta atenção, termo aditivo ele é obrigatório. Mesmo que não haja alteração. Mesmo que não haja alteração nenhuma, eu tenho que fazer um termo aditivo dizendo a data, alguma coisa eu tenho que colocar. Para quem trabalha aí no CIPEL, pode dizer para mim aí que realmente você tem que lançar lá. Beleza? CIRC. Né? Você tem que lançar lá o contrato e os termos aditivos para poder dar valência. Tá tranquilo? Grande abraço para vocês aí.